Durante décadas, o nome Siti Zainon Ismail ecoou silenciosamente nos corredores da cultura, da literatura e da história da Malásia. Uma mulher de presença discreta, mas de influência imensurável, que construiu um império intelectual, artístico e espiritual, sem jamais buscar os holofotes. Aos 80 anos, no entanto, ela finalmente quebrou o silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas repleto de memórias, segredos e uma sabedoria que apenas o tempo poderia lapidar. Nascida em uma pequena aldeia às margens do rio Klang, em 1945, em meio a tempos de incerteza política e reconstrução nacional, Siti cresceu rodeada por livros antigos, pergaminhos e histórias contadas por sua avó sob a luz trêmula de uma lamparina. Sua paixão por palavras surgiu antes mesmo de aprender a escrevê-las. Aos 9 anos, já recitava poemas de memória. Aos 15, escrevia sob pseudônimos. E aos 25, havia publicado sua primeira obra, hoje considerada uma joia literária nacional. Mas depois do sucesso inicial, Siti Zainon desapareceu do olhar público. Por quê? Durante décadas, jornalistas, estudiosos e até mesmo familiares especularam. Alguns diziam que foi por conta de uma traição amorosa. Outros que ela havia feito um voto espiritual de silêncio. Nenhuma teoria, porém, se aproximava da verdade. Sua reclusão foi voluntária, mas não por fraqueza. Foi uma jornada de resistência silenciosa. Enquanto o mundo gritava, ela escutava. Enquanto outros corriam, ela observava. E enquanto sua saúde física começava a se deteriorar, com doenças crônicas lentamente se acumulando em seu corpo frágil, seu espírito se tornava cada vez mais forte, mais lúcido, mais brilhante. Em uma manhã chuvosa de março em Kuala Lumpur, Siti convocou discretamente um grupo seleto de repórteres, escritores e figuras culturais para sua casa antiga, cercada por buganvílias e livros empilhados até o teto. A atmosfera era quase irreal. Ninguém esperava que após 80 anos de silêncio ela fosse falar, e principalmente que fosse falar tanto. Durante 4 horas, sua voz fraca, mas firme, revelou uma vida entrelaçada por conquistas ocultas, perdas profundas e uma visão do mundo que desafiava os padrões estabelecidos. Ela falou de sua juventude como espiã cultural durante os anos 70, quando viajou por diversos países sob identidade falsa para preservar manuscritos raros, ameaçados por guerras e regimes opressores. Confessou que alguns de seus livros mais premiados foram escritos por outras mãos, mas guiados por suas ideias. Contou também sobre os homens poderosos que a procuraram, para amá-la, manipulá-la ou destruí-la, e como ela, com elegância e astúcia, os deixou todos para trás. Mas talvez o momento mais impactante de sua fala tenha sido quando revelou, sem vaidade, a grandiosidade do legado que deixará aos filhos. Um patrimônio cultural, financeiro e moral que desafia qualquer classificação tradicional. Siti Zainon não apenas acumulou bens materiais, terras em Neger e Sembilan, direitos autorais vitalícios, coleções de arte de valor incalculável, mas também construiu um legado invisível, o poder de calar-se por décadas sem perder a própria voz. E agora, quando seus dias parecem contados pelas limitações de um corpo adoecido, por anos de negligência própria e sofrimento silencioso, ela escolhe falar. Não para si mesma, mas para as gerações que virão. Seu discurso foi interrompido por pausas longas, respirações difíceis e momentos em que os olhos se enchiam de lágrimas não choradas. Ainda assim, cada palavra carregava um peso, uma intenção, uma mensagem. Os filhos de Siti, adultos que cresceram sob a sombra de uma mãe lendária e quase inacessível, estavam presentes. Pela primeira vez, viram não apenas a mulher forte e misteriosa, mas a humana, a frágil, a real. E ali, entre paredes cobertas de retratos antigos e manuscritos empoeirados, o silêncio de 80 anos se quebrou como um espelho, revelando não fragmentos, mas reflexos inteiros de uma alma que jamais deixou de viver, mesmo calada. E então, com o sol se pondo lentamente atrás das montanhas distantes, uma nova pergunta surgiu entre todos os presentes. Por que agora?
Por que, depois de tanto tempo, City decidiu falar? O que mais ela tem a revelar? O que acontecerá com os tesouros que ainda não foram descobertos? Aos 80 anos, Chico Buarque vivia em um mundo onde o tempo parecia curvar-se diante de sua presença. Com uma mansão à beira do mar em Paraty, um apartamento de cobertura em Ipanema e uma vinícola privada na Toscana, sua vida era um desfile constante de conforto, arte e sofisticação. Raros eram os artistas brasileiros que envelheciam com tanto prestígio, fortuna e elegância. Seu rosto, esculpido pelo tempo, mas ainda expressivo, estampava as paredes de galerias discretas, convites privados de embaixadas europeias e coleções de revistas internacionais. E então, ele desapareceu, sem aviso, sem carta, sem declaração, sem nem ao menos um último post nas redes sociais, algo que ele raramente usava, mas cujas palavras, quando surgiam, viravam ouro. De um dia para o outro, Chico Buarque sumiu da televisão, da imprensa, dos palcos e até dos jantares reservados aos que ele chamava de sobreviventes do século XX. Um sumiço que ecoou como um trovão abafado nos círculos da elite cultural. E, em silêncio, começou a crescer uma tensão. Os primeiros a perceber foram os vizinhos de Paraty, que estranharam o jardim não podado, as luzes apagadas e a ausência do violão ao entardecer. Depois vieram os produtores que aguardavam ansiosamente sua participação em um documentário sobre a Tropicália. A produção foi suspensa. E, por fim, os filhos, discretos mas atentos, começaram a mover esforços para entender o que havia acontecido. A vida luxuosa de Chico, construída sobre décadas de trabalho, também começava a dar sinais de rachaduras. Paparazzi flagraram movimentações incomuns em suas propriedades. Conta-se que uma de suas casas foi vendida por metade do valor de mercado, silenciosamente, através de um fundo sediado no exterior. Alguns amigos próximos comentaram que ele havia ficado estranho nos últimos meses, mergulhado em leituras sobre exílio voluntário, sociedades secretas e desapego material. Outros diziam que ele estava sendo chantageado. O que era verdade? O que era invenção? A tensão aumentou quando um ex-funcionário, demitido por quebra de confiança, revelou à imprensa que Chico estava sendo seguido. Dizia que ele recebia cartas anônimas, bilhetes enigmáticos e ligações sem voz. Relatava que o artista passava noites inteiras acordado, revirando papéis antigos, como se estivesse tentando decifrar algo que havia deixado para trás há muito tempo. Apesar do sumiço, sua riqueza continuava intocável. As contas bancárias continuavam ativas, os investimentos rendendo. Mas era como se a fortuna existisse agora em função de algo que ele precisava esconder, ou fugir. Alguns diziam que ele havia descoberto algo incômodo sobre o passado, seu ou de alguém muito próximo. Outros, mais dramáticos, sugeriam que ele sabia demais sobre figuras poderosas e havia sido silenciado de forma voluntária. Na ausência de respostas, teorias floresceram. Há quem acredite que Chico estava enfrentando um dilema ético profundo. Entre manter uma imagem construída por décadas ou revelar verdades que poderiam destruir mitos. Talvez ele tenha se confrontado com a realidade de uma juventude idealista, que, no fundo, foi moldada também por conveniências políticas. Talvez agora, aos 80, com a vida material plenamente resolvida, ele quisesse apenas paz. E o silêncio absoluto era o único caminho possível. Mas os sinais de conflito interno eram visíveis, mesmo antes do desaparecimento. Em suas últimas entrevistas havia algo de quebrado em seu olhar. Palavras escolhidas com cautela, risos forçados, memórias contadas com um filtro quase mecânico. Não era apenas envelhecimento, era tensão. Era como se carregasse algo que nunca foi dito. Algo que, uma vez revelado, mudaria tudo. Nos bastidores, seus advogados trabalhavam com discrição. Um deles foi visto entrando no Palácio do Planalto, sob forte sigilo. Boatos apontavam para um dossiê entregue por Chico semanas antes de sumir, contendo denúncias, arquivos e cartas de décadas atrás. Mas nenhuma confirmação oficial veio à tona. Aos poucos, a imprensa se dividiu. Alguns exaltavam o gênio que se retirava do mundo como um monge moderno. Outros, mais críticos,
Perguntavam se Chico havia perdido o controle de sua própria história. Mas em uma coisa todos concordavam. A ausência dele era ensurdecedora. Em um país acostumado com escândalos e aparições constantes, o silêncio de Chico Buarque era a mais eloquente de todas as manchetes. E então, como em uma ópera que se recusa a acabar, sua história entrou em um novo ato. Invisível, inquietante, mas absurdamente fascinante. Porque enquanto as luzes de seus palcos permanecem apagadas, os ecos de suas canções continuam vibrando. E a pergunta paira no ar como um verso inacabado. Onde está Chico? E do que ele está fugindo? A revelação aconteceu de forma tão súbita quanto seu desaparecimento. Num final de tarde silencioso em Paraty, os portões da casa de Chico Buarque se abriram depois de quase um ano de reclusão. Um pequeno grupo de jornalistas foi convocado, sem câmeras, sem microfones, apenas blocos de notas e ouvidos atentos. Lá estava ele, mais magro, cabelos brancos caindo nos ombros, olhos fundos, mas vivos. Usava uma camisa de linho amarrotada, sandálias de couro e um leve sorriso triste. Chegou a hora, disse ele, de contar a verdade que escondi até de mim mesmo. O que se seguiu foi mais do que uma entrevista. Foi uma confissão, uma catarse, quase uma peça de teatro encenada pela própria alma do artista. Chico revelou que seu desaparecimento não teve relação com chantagens, ameaças ou segredos políticos. A verdade era mais íntima, mais humana, e por isso mesmo mais dolorosa. Ele havia entrado em colapso emocional ao se deparar com uma coleção de cartas escritas por sua mãe, guardadas durante décadas e redescobertas por acaso ao organizar seus arquivos pessoais. Nas cartas, ela falava de um irmão que Chico nunca conheceu, um bebê que morreu poucas semanas após o nascimento, de fome em um momento de crise extrema. O sofrimento havia sido escondido da família. A mãe, com medo de represálias e da vergonha, manteve o luto em silêncio. Chico, já idoso, sentiu-se esmagado por essa descoberta. Não apenas pela dor da perda nunca vivida, mas pela constatação de que havia passado a vida compondo sobre injustiça, memória e dor, sem saber que uma tragédia tão íntima o havia formado desde o berço. Minha vida inteira foi um teatro, confessou ele. A riqueza, os prêmios, os discursos bonitos, tudo isso era parte de um papel que aprendi a desempenhar, mas nunca parei para ouvir os silêncios da minha própria casa. Durante os meses em que esteve ausente, ele passou por uma espécie de retiro espiritual. Isolou-se, leu cartas, escreveu compulsivamente. Viajou secretamente ao interior de Minas Gerais, onde viveu entre monges beneditinos, cultivando hortas e limpando corredores de pedra em silêncio absoluto. Foi ali que começou a reconstruir sua identidade. Não como mito, mas como homem. Ao voltar à cena pública, Chico não voltou para os palcos ou para a televisão. Preferiu algo mais discreto, mais simbólico. Publicou um pequeno livro, sem editora, distribuído gratuitamente em bibliotecas públicas, com o título O Filho do Silêncio. No texto, misturava prosa, poesia e cartas reais. Não havia vaidade, apenas dor, beleza e redenção. As reações foram intensas. O país se emocionou, chorou, debateu. Intelectuais o celebraram como um artista que soube, até o fim, se reinventar e se desnudar. Outros o criticaram por ter se calado por tanto tempo, por ter se escondido num luxo que o afastava da realidade que sempre dizia representar. Mas, independentemente das opiniões, algo ficou claro. Chico havia mudado. Ele vendeu a mansão de Paraty e doou boa parte de sua fortuna para um fundo literário voltado a jovens escritores de periferia. Criou um prêmio anual, com seu próprio nome, para obras inéditas escritas por autores com mais de 60 anos. Porque envelhecer também é um ato revolucionário, escreveu no Estatuto. Com os filhos, reconstruiu relações. Pediu perdão pelas ausências, pelas exigências, pelas sombras. Não foi um processo fácil, mas foi verdadeiro. Passaram a se reunir aos domingos, longe dos holofotes, longe dos pianos de cauda e dos vinhos raros. Apenas uma mesa simples, conversas e memórias sendo restauradas com delicadeza. Quanto à sua saúde, Chico foi direto. Não estou bem,
O tempo me cobra. Tinha problemas cardíacos, dores crônicas e uma leve degeneração neurológica, mas disse não ter medo da morte. Apenas daquilo que poderia morrer dentro dele sem ter sido compartilhado. Por isso, nos últimos meses de vida, dedicou-se a escrever cartas para pessoas que marcaram sua trajetória. Antigos amigos, ex-amores, desafetos políticos. Algumas foram respondidas, outras não. Mas ele não esperava respostas. Apenas queria que suas palavras chegassem. E chegaram. O que se viu então foi o surgimento de um novo Chico Buarque. Mais sereno, mais silencioso, mas paradoxalmente mais presente. Ele não era mais o símbolo de uma geração. Era agora a voz sussurrada de uma consciência que amadureceu diante do espelho. Seu legado artístico já era inquestionável, mas o verdadeiro legado de seus últimos anos foi outro. A coragem de enfrentar a si mesmo, de desmontar o mito que havia construído e de aceitar que a fragilidade não é o contrário da força, é a forma mais honesta dela. Num país marcado por máscaras, ruídos e vaidades, Chico ensinou, sem gritos, que o silêncio pode ser revolucionário, que desaparecer pode ser um gesto de reencontro, e que, às vezes, o maior ato de grandeza é simplesmente pedir perdão.